Bom dia, pessoas. Vocês já repararam que os estudantes, atualmente, jovens de maneira geral, mas os estudantes universitários em particular, são um bando de frouxo? Há um tempo atrás, os estudantes da Universidade de Oxford resolveram fazer uma moção, uma petição, para que palmas fossem banidas de eventos tipo debates e palestras. Ahm, eu não estou brincando, isso foi votado e, se não me engano, a moção passou, tá? Entre esses estudantes. E a ideia aqui era que as palmas poderiam ativar a ansiedade de indivíduos fragilizados por essa sociedade opressora, que talvez estavam muito estressados na semana por causa de muitas provas que eles tinham que fazer, ou porque se eles têm alguma condição de depressão, ansiedade crônica, então bater palma ah, seria cruel para essas pessoas, né? Então imagina essa situação. E eles propuseram, então, que se substituísse as palmas por jazz hands. Jazz hands seria praticamente isso aqui. Então imagina Imagina o final de uma palestra ou de um debate, todo mundo. Agora, pô, palma ativar a ansiedade da galera. Tenta imaginar isso, cara. O meu discurso, afirmando que se alimentar apenas de alface salvará o planeta. Para o planeta. Eles só esqueceram de um pequeno detalhe, né? Às vezes, o jazz hands pode ser ofensivo pro pessoal cego, né? Para o planeta. Então, assim, que coisa ridícula, né? Você acha que isso é um caso isolado? Recentemente, os estudantes dessa mesma universidade, né, votaram e mais uma vez essa moção passou para que termos que fossem ofensivos a gays, a transgêneros, mulheres, fossem ou removidos do material didático da universidade ou que antes das partes ofensivas, por assim dizer, houvesse um alerta no texto ou durante a aula, que seja, que o conteúdo a seguir seria ofensivo para alguns grupos, né? Ou seja, graças a Deus a universidade teve um bom senso e barrou essa medida e não aplicou essa medida. Seria totalmente contra o espírito da universidade, né? Em que as pessoas deveriam ser livres para debater ideias. Mas pensa na dimensão do que está sendo pedido, né? Então, assim, como é que faria no departamento de teologia, estudando religião, em que a homossexualidade é considerada imoral, isso teria que ser removido da universidade? Teria que ser, olha, eu vou falar sobre homossexualidade, mas se quiser, pode se retirar da sala porque você vai ficar ofendido. Então, estudar história, qualquer indivíduo racista na história não pode discutir as ideias, não pode discutir o nazismo, então, porque vai ofender os judeus, talvez. Então, assim, fora que esse mesmo grupo é o que briga pelo empoderamento das mulheres, né? Mas agora dizem que mulheres são tão sensíveis que se for, sei lá, discutir algum evento histórico em que mulheres eram, sei lá, tratadas de forma ruim, não vai poder, porque vai ofender as mulheres. Então, assim, é uma coisa extraordinária, cara. E fico imaginando o que os avós dessa galera, principalmente, por exemplo, dos britânicos, os franceses, quer que seja, participaram, sei lá, da Segunda Guerra Mundial, mano. O que esses caras pensam quando escutam que os filhos deles, os netos deles estão desse jeito, cara? Imagina. E são essa geração, cara, que se tiver uma guerra amanhã, que vai ter que proteger o país. Você consegue imaginar esses moleques que têm medo de aranha, que acha palma ofensivo, lutando numa guerra, protegendo o próprio país? Então não é à toa que a Europa está sendo invadida
por muçulmanos, por exemplo, né? Invadida a convite dos invadidos, né? Não é à toa que ah, a maioria dos homens aqui são afeminados. Imagino que no Brasil isso não esteja ainda tão forte por causa da cultura que ainda é mais tradicional, mas não vai demorar muito para os caras ficarem tudo um bando de frouxo também. E a causa disso é muito simples. A causa disso é que esses moleques são mimados pelos pais. Ahm, eles não recebem, eles não são ensinados que existem autoridades acima deles. Grande parte desses moleques são ateus, pelo menos aqui. Então, não há autoridade nem dos pais, nem acima dos pais, em Deus, em nada. Eles são o máximo. E são todos esquerdistas e acham que o mundo é um conto de fadas, que nada pode acontecer de ruim, que eles têm que ser imunizados contra qualquer tipo de dor, sofrimento e problema. Então isso mostra essa cultura nossa em que os jovens são criados com absolutamente tudo à disposição deles. Essa cultura marxista, cultural, que tomou conta das universidades, em que sempre há um inimigo, né? Os homens são inimigos das mulheres, os héteros são inimigos do gay, os brancos são inimigos do preto. Então, tudo tem um inimigo. Então, a culpa dos seus problemas nunca é sua, é sempre de um fator externo. O seu sofrimento é sempre uma causa externa. E esses moleques assimilaram isso de uma forma insana. Então, eles não podem ser incomodados, eles não podem. Eles querem um mundo completamente filtrado. Só que o mundo não funciona assim, cara. E agora, enquanto eles estão morando com a mãe ou morando sendo pagos pela mãe, é muito bonito, né? Funciona. Mas e aí, quando o mundo real, eles tiverem que enfrentar o mundo real, como é que vai ser isso daí? No Brasil é a mesma coisa. Olha o tanto de estudantes que se enfia em causas completamente inúteis, protestam coisas completamente inúteis, porque a vida deles não tem sentido. Você tira o sentido da vida, que ele não existe mais, num mundo que só tem átomos batendo um no outro, e elas vão ter que preencher esse vazio existencial com alguma coisa. E geralmente é com bosta. Então vamos, senhores pais, vamos dar mais palmada na bunda desses moleque, tá? Vamos tirar o cartão de crédito desses pirralhos, sacou? Eu, se fosse pai de um moleque desse, escutando, meu filho tá fazendo um protestinho, igual na minha ex-universidade brasileira, que o povo tava lá quase chorando, porque iam cortar umas árvores para fazer um estacionamento que precisava. Ou esse moleque chorando porque tem batendo palma. Pô, eu falava assim: você continuar com essas frescuras, eu vou tirar dessa porcaria dessa universidade. Não vou ficar pagando pra você ficar fazendo moção pra banir palma, não, moleque. Mas, hoje em dia, os filhos são. Eles controlam os pais, né? Então, fica aí a minha reclamação e espero que vocês tenham gostado.